Gente, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está irritando e muito o presidente, é a ideia de que houve um mega corte, a ideia não, né? O aviso, a formalização do bloqueio de verbas do Ministério da Educação. Fez tanto barulho, mas tanto barulho, as universidades todas, né? O FRJ falou, vai parar a maternidade, vai parar o hospital, vai parar não só as aulas, né? A gente vai ter de parar tudo, não tem um centavo, não vai ter jeito. Tanto barulho que, primeiro, os estudantes, adolescente não, né? Ensino superior, se bem que tem uns superdotados aí. Mas foi tanta mobilização com os estudantes prometendo marchar, né? Fazerem protesto. Imagina se vai estudante para a rua fazer protesto nas vésperas do segundo turno, porque não tem dinheiro para pagar a conta d'água e conta de luz na universidade, porque o Ministério da Economia cortou. Pois muito bem, foi tanta que o ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou agora que vai liberar aí desse bloqueio de verbas, então vai liberar o uso desses recursos para as universidades federais, os institutos federais e também para a CAPES, permitindo que as instituições tenham condições. Olha aí, ele escreveu, o Ministério da Educação não para e, em conjunto com o Ministério da Economia, vai liberar o limite de empenho para universidades, institutos e CAPES. A gente te contou ontem, o bloqueio era de 2 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento da educação, o que, claro, acabou constrangendo ali a projeção de gastos de todas as universidades e institutos federais. Ontem o ministro estava fazendo um discurso que não teve corte, imagina. O que houve ali foi uma necessidade de realocar o dinheiro. Não funcionou a retórica. A gente explicou para vocês aqui que bloqueio, contingenciamento de verba, gente, contingenciar, impedir empenho, significa que o ente público, a universidade, não pode assumir um compromisso de pagar. Não pode assumir o compromisso de pagar. O empenho é a primeira etapa da liberação de uma verba pública. Então, quando você bloqueia o empenho, você está dizendo que essa pessoa não pode usar esse dinheiro. E agora, está aí, o ministro diz que vai ter liberação. A gente aguarda, né? Por quê? Por que a gente aguarda? Porque é isso, tem inclusive estudantes se mobilizando para ir às ruas caso o quadro não seja revertido. Deixa eu trazer para cá o Yuri Pita e o Leandro Rezende para a gente falar sobre isso, né? Segundo as informações, né, esse assunto estava, assim, deixando o presidente Jair Bolsonaro bastante irritado, porque tudo que o Bolsonaro não quer nesse momento, gente, é notícia ruim. E não tem como transformar, não tem português rebuscado e burocratiquez que transforme você tirar 2 bilhões e 600 milhões de reais das mãos da educação no país que corta em tudo, mas na carne da educação e da saúde vem cortando como nunca, né? Transformar isso em notícia boa, Yuri. Então, assim, a política teve que fazer acontecer alguma coisa aí. E vale lembrar que educação é um dos calcanhares de Aquiles do atual governo na sua forma de gerir, de tratar a educação, seja desde o primeiro mandato ali, pela forma como considerou, como vê as universidades, principalmente as públicas, para usar palavras que o ex-ministro Abraham Weintraub dizia, que pouco produziam em termos educacionais e tinha muito de festa e coisa e tal, seja depois pelo período da pandemia, aí de forma generalizada, não só na questão do ensino superior, que é onde tem diretamente a atuação do governo federal, mas a forma como o governo deixou de atuar em coordenação e em apoio a estados e municípios para o enfrentamento do fechamento das escolas, seja depois pelos escândalos de corrupção que afetaram a gestão Milton Ribeiro e toda a discussão relacionada ali às visitas e às histórias relacionadas com pastores, ou seja, sempre foi uma área em que o governo Bolsonaro teve dificuldade. O atual ministro, entrou para enfrentar essas situações, principalmente a questão desses desvios, dessas suspeitas ocorridas, até pelo fato de ser oriundo da Controladoria Geral da União, ter esse aspecto, esse perfil técnico, e entrou com essa missão, mas fato é que o desgaste dessa medida tomada em meio à disputa eleitoral acaba sendo muito forte e desgasta o governo numa área em que o seu adversário puxa muitos dos feitos justamente no ensino superior. As críticas que se faz
a gestão do PT, principalmente a gestão de Lula, estão muito mais direcionadas ao que poderia ter sido feito e deixou de ser feito, de novo, nesse papel de coordenação e de apoio de educação infantil, de educação básica, ainda que algumas coisas tenham sido feitas, mas não é por acaso que Lula fala muito mais das universidades públicas que ele abriu do que das políticas que o MEC, na sua gestão, poderia ter feito ou fez, mas não o suficiente na educação básica. Te ouvir, ainda mais porque você ontem foi a campo falar com os reitores, já trazendo, no caso da UFRJ, né, a situação que era de penúria e desespero. Ela falava ali de risco de colapsar todos os serviços prestados, né? Eu queria sentir um pouco desse dia seguinte. Eu vou tentar mapear aqui para onde já tinha, digamos, mobilização para atos, né? Eu sei que no Nordeste, institutos federais, os alunos já estavam se organizando. Dani, até vou falar do UFRJ, mas até sobre isso, né? Eu recebi uma convocatória aqui de movimentos estudantis que tinham marcado um ato para o dia 18 já. Então, tinha uma mobilização para colocar a gente na rua e criticar esses cortes, né? O que seria, na próxima semana, levar aí os estudantes a questionar esse contingenciamento dos gastos ali do Ministério da Educação. Foi liberado rápido, porque, de fato, né? Tudo que Yuri e você colocaram, né? De fato, é um problema para o presidente Jair Bolsonaro. Havia essa expectativa de colocar manifestação no dia 18, por qualquer tamanho que ela fosse. Gente na rua no momento eleitoral, isso poderia também trazer ali um impacto negativo para a campanha do presidente, né? Por mais que a gente tenha um voto super consolidado, isso poderia gerar ali um ruído para a campanha do presidente da República. E o Lula, o adversário do presidente, se vangloria. E nessa fala que a gente acabou de assistir ao vivo aqui no 360 com a Simone Tebet, ele falou de universidades, ele sempre fala do número de universidades que o PT abriu, etc, etc. É um tema que já é da campanha, pelos discursos que o Lula faz, e poderia se tornar um problema ainda maior caso você venha a ter ainda essas manifestações no dia 18. E os reitores, né, que reagiram através da Andifes, numa nota muito forte. Depois eu conversei com a Denise Pires, que é a reitora da UFRJ, e ela disse que a situação era de risco iminente, de fato, de um colapso, de que a universidade estava sem recurso algum, e agora com esse destravamento, né, dos recursos, a possibilidade de você poder empenhar de novo, a UFRJ mantém a sua vida, uma vida restrita. Estou citando o caso da UFRJ, porque foi a reitora com quem conversei, mas certamente vale para todas as outras universidades. É uma vida mais restrita, com limitações de orçamento que estão dadas, mas é uma vida que continua, né, já que esses recursos vão ser liberados. Obrigada, meninos. Já volto com vocês.